Paz, irmão, paz, irmã, amigo e amiga. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar mais uma escola bíblica dominical na classe dos adultos. Estamos chegando hoje na oitava aula do terceiro trimestre de 2021. Nós estamos estudando nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. A oitava lição data do dia 22 de agosto de 2021 e traz por título: Naamã é curado da lepra. O nosso texto áureo está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, que diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. A nossa verdade prática: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, verso 14 e verso 25 a verso 27. O objetivo geral da oitava lição é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Eu quero, juntamente contigo, cumprir esse objetivo dessa lição, mostrando que o desejo de Deus é curar e salvar a todos. A nossa introdução: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender, né? Então a gente enquanto ser humano, enquanto homem, a gente sempre acha que Deus vai vir dessa forma, daquela maneira, por esse caminho, pelaquela direção, mas não. Deus tem os seus meios, Deus tem as suas maneiras. E Isaías 55:8 vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E o verso 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. Oh glória! Eu já abro um parêntese aqui para dizer, irmão, irmã, deixe Deus trabalhar da sua maneira, do seu jeito e no seu tempo. Não queira falar para Deus como Ele deve fazer, como Ele deve agir, ou no tempo que Ele tem que fazer, porque da maneira de Deus, do tempo de Deus e do jeito de Deus, por certo é melhor para a nossa vida. Glória a Deus. Continuando ainda, Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a sua cura, né? E eu quero destacar aqui a palavra orgulho, né? Ele precisou deixar o seu orgulho de lado. E Provérbios 16:18 existe um princípio que diz, né? A soberba, ela precede a ruína, e o orgulho precede a queda. Então todo aquele que é soberbo, a ruína o espera. Todo aquele que é orgulhoso, a queda o aguarda. Mas Provérbios 15:33 diz, né, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E eu completo a nossa introdução, concluo a nossa introdução dizendo o texto bíblico que diz: os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Que a gente sempre possa ter um coração humilde, que a gente venha sempre temer ao Senhor e crer na sua palavra. Está aí o resumo
prático, claro, objetivo da nossa introdução. E eu quero te dizer que a aula não vai começar, ela já começou. Você que está sempre comigo, é muito bom estar com você novamente. Você que está chegando agora, você seja muito bem-vindo ao meu canal, um canal de bênção para a tua vida. Eu já quero te dizer que a gente ministra semanalmente a lição da Escola Bíblica dos Adultos e também dos Jovens. E tudo isso está agrupado numa playlist aqui no meu canal do YouTube para facilitar a tua busca, a tua procura. Assista todas as videoaulas, porque uma vai linkando na outra e todas corroboram para o objetivo geral do trimestre. Vamos ao tópico 1. Tópico 1. Naamã, o chefe do exército sírio. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos, devido às suas muitas vitórias em batalhas. Mas era leproso, e essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável, né? E qual é a aplicação? Eu sempre digo que a gente precisa sempre aplicar, né? E qual é a aplicação prática para a nossa vida desse texto? A aplicação prática é que Naamã era um grande capitão. Naamã era vitorioso, cheio de honras, cheio de glória, cheio de títulos, mas no seu íntimo, dentro da sua casa, quando ele chegava em casa, tirava a indumentária, tirava a armadura, ok? Ele era leproso. Ou seja, lá fora, grande, honrado, vitorioso. Aqui dentro, leproso. E a gente precisa cuidar com isso. Eu sempre digo que a gente tem que tirar essa capa de super-homem, essa capa de mulher maravilha que a gente pensa ter, e a gente admitir que todos temos os pés de barro e todos nós precisamos da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Aqui não tem super-homem, aqui não tem mulher maravilha. Somos homens e mulheres de carne e osso, fadados ao erro, fadados ao engano. Se não for Cristo na nossa vida, se não for o amigo Espírito Santo na nossa história, o que seria de nós, ó glória? Então está aí o resumo do subtópico 1. Avançamos ao subtópico 2. A escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 5. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu, né? E aqui tem algo interessante. A menina tinha tudo, né? Tinha tudo. A menina que foi levada cativa, que agora era serva de Naamã, uma israelita, ela tinha tudo para desviar, ela tinha tudo para virar as costas para Deus, uma aplicação prática na nossa vida. Ela tinha tudo para entregar o coral, ela tinha tudo para sair da banda, tudo para entregar o círculo de oração, tudo para parar de dizimar, para parar de ir na igreja, para parar de congregar. Ela tinha tudo para desistir, oh glória! Mas tinha uma coisa naquela menina: ela era crente, oh glória! Ela tinha um caráter transformado, um caráter íntegro. Ela podia dizer: mas Deus nos permitiu perdermos a guerra, Deus nos permitiu sermos levados como escravos, eu não quero mais saber desse Deus. Mas não, ela foi, e mesmo escrava, mesmo no cativeiro, mesmo sendo serva de um ímpio, lá dentro da casa de Naamã, ela anunciou a grandeza do seu Deus, olhou para sua senhora e disse: ah, se meu senhor conhecesse o profeta que tem em Israel, por certo, ele seria curado. Essa menina era uma testemunha viva do amor e do poder de Deus dentro daquela nação ímpia. Oh glória! E isso é o que a gente deve ser, uma testemunha de Jesus, anunciar o amor, anunciar a misericórdia, anunciar a graça de Deus a todos quanto necessitam delas. Glória a Deus.
A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã. Ainda que na condição de serva, não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos do amor de Deus às pessoas. Eu sempre digo que aonde existe uma pessoa que não conhece a Cristo, ali é um campo missionário que devemos nos empenhar em anunciar as boas novas de salvação. Glória a Deus. Está aí o resumo do tópico 2, do subtópico 2. Avançamos então ao subtópico 3, a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei, a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como lhe enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo, né? E o que é isso? É uma pessoa, o rei de Israel, né? Era uma pessoa que não tinha discernimento. Era uma pessoa que não tinha a revelação de Deus sobre a sua vida, sobre o seu governo, sobre o seu reinado. Ele se depara com uma situação inusitada e ele nem sequer se lembra de consultar o profeta. Ele nem sequer se lembra que havia profeta em Israel naquele tempo, a saber, o grande profeta Eliseu, sucessor de Elias. Mas não, uma pessoa sem discernimento, uma pessoa sem a revelação de Deus, quando ele viu aquela situação, diz: olha, por certo eles estão buscando ocasião para vir contra nós, né? Mas não tinha nada disso, e eu quero aprofundar isso contigo agora a partir do tópico 2. Então está aí o resumo prático, claro, e objetivo do tópico 1. Vamos avançando ao tópico 2. Eu sempre digo que o nosso resumo ele é prático, ele é claro e bem objetivo, para não ficar uma videoaula tão extensa, tão longa, para não cansar também os irmãos que nos assistem. Então a gente busca resumir o mais importante da lição e tirar dali então, né, os exemplos práticos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e você pode glorificar a Deus por isso. Tópico 2, o mergulho no Rio Jordão. O tópico 2 ele também tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles: Eliseu não se impressionou com a pompa. O que é pompa? A grandeza, o esplendor, né, do capitão da Síria, né? Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê do rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse, abre aspas: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E eu glorifico a Deus. Por quê? Porque independente de como esteja qualquer geração, qualquer nação, qualquer povo, Deus sempre tem os seus remanescentes no meio de cada geração. Oh glória! E por certo, Deus tem homens e mulheres seus nesta geração, que são boca de Deus na terra, que falam e Deus garante o peso da palavra do seu profeta. Oh glória! Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele havia de fazer para ser curado, né? Eliseu nem sequer o recebeu, né? Ainda que ele sabia que o homem que estava na sua porta, além de muita influência, tinha bastante dinheiro, bastante prestígio, era homem honrado, mas Eliseu não quis saber disso. Eliseu sabia que, independente de tudo isso, quem estava ali era um ímpio, e ele não receberia. Então ele manda o seu mensageiro, por certo devia ser o seu servo, né? Ele manda então até o comandante Naamã, o profeta manda, por certo, Geazi até Naamã e fala: olha, o profeta mandou mergulhar, né, no Jordão por 7
vezes, né? Está aí o resumo do subtópico 1. Avançamos ao subtópico 2. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no rio Jordão, né? E o milagre, ele nem sempre acontece como a gente acha que ele deve acontecer. Ele nem sempre acontece como a gente imagina que deve acontecer. Então, Deus tem os seus meios de trabalhar, Deus tem as suas maneiras de agir, e nem sempre é igual ao nosso. Por certo, na maioria das vezes, é contraditório ao nosso jeito de pensar, ao nosso jeito de agir e à nossa maneira que a gente espera que aconteça. Para se alcançar o milagre divino, é necessário abandonar o orgulho, né, e a falta de fé. Então, isso é importante a gente ter em mente. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra, né? Interessante que Naamã não precisou sacrificar, ele precisou obedecer. E isso é um princípio da palavra de Deus. E aonde está isso? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então que a gente venha entender esse princípio e aplicá-lo à nossa vida. Qual o princípio? O de obedecer. Obedecer. Eu vou repetir mais uma vez porque é didático. Obedecer. A gente precisa obedecer. A gente precisa obedecer a palavra, a gente precisa obedecer a Deus, a gente precisa entender e compreender o que os nossos líderes, os nossos pastores falam e obedecer. Glória a Deus. Resumo do subtópico 2 é esse. Avançamos ao subtópico 3. Deus ainda opera milagres e não misticismo. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso, né? E onde a gente confere que as bênçãos de Deus nos seguirão, estarão atrás de nós. Deuteronômio 28:2 diz: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas quando ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer. Glória a Deus. Por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus. Onde ele age não é preciso numerologia, onde Deus, no caso, né? Onde ele age não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito, né? E o princípio para isso é Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, né? E o ouvir da palavra de Deus. Como é que a gente confia em Deus? Tendo fé nele. Como é que a gente tem fé nele? Ouvindo a sua palavra. Glória a Deus. Não por acaso que Jesus disse que muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, né? Então o Naamã, após mergulhar
no Rio Jordão, ele não queria, né? Por que ele não queria? Porque na Síria haviam rios melhores, com águas mais puras, mais limpas. E quais rios haviam na Síria, né? O rio Abana, né? Abana, que é o atual Barada, que começa nas montanhas do Líbano e corre através de Damasco, né? E o rio Farfar, né? Rio Farfar, ou noutra tradução, Rio Farpar. Esse ainda não foi identificado tão facilmente como o Abana. É possível que a Bíblia se refira a um rio que começa nas montanhas do Líbano e corre cerca de 16 quilômetros em direção à região sudoeste de Damasco, e que nesse caso seria chamado de Rio de Damasco, né? Então o rio Abana e o rio Farpar, né? Farpar ou Farfar, duas traduções, seriam dois rios que existiam na Síria naquele tempo, existem até hoje, mas que naquele tempo eram muito mais limpos, muito mais puros, água muito mais cristalina que o Rio Jordão. Mas a ordem de Deus foi: mergulha no Jordão. Então, se a ordem de Deus é para mergulhar no Jordão, é no Jordão, porque é ali que o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Está aí o resumo prático, claro, e objetivo do tópico 2. Vamos avançando então ao tópico 3. Tópico 3, Geazi é acometido de lepra. O tópico 3 ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Por quê? Porque Eliseu estava nos ensinando um princípio. E qual é o princípio? O princípio é que é inadmissível que um servo ou uma serva de Deus negociem milagres, curas por presentes ou favores humanos. Eu vou repetir. O princípio ensinado na palavra de Deus é que é inadmissível um homem de Deus, uma mulher de Deus, negociar milagres ou curas por presentes ou favores humanos. Glória a Deus. Milagre não se negocia, cura não se negocia, palavra de Deus não se negocia, princípio da palavra não se negocia. Oh glória! A palavra de Deus não é para ser comercializada, ela é para ser anunciada. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Subtópico 2. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus. O que é isso? Eles eram homens que não se vendiam. Eles eram homens que não se dobravam. Eles eram homens que não se envolviam em negócios dessa vida. Eles eram profetas. Oh glória! Eles não se vendiam por influência, eles não se vendiam por dinheiro, eles não se vendiam por prata ou por ouro, mas eles tinham o seu prazer em obedecer a Deus. Aleluia! E assim deve ser na minha e na tua vida. Não podemos ser pessoas que se deixem levar por dinheiro, por influência, por cargo, por posição, por favor de homem, mas a gente venha a ser influenciados única e exclusivamente pela palavra de Deus. Oh glória, que é viva, que é eficaz, que é bússola, que é
prumo para as nossas vidas. Glória a Deus. Está aí o resumo do subtópico 2. Avançamos então ao subtópico 3. Por ganância, Geazi é acometido de lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. E eu quero destacar aqui a palavra mentindo. Por quê? Porque João 8,44 vai dizer: vós tendes por pai o diabo. Por quê? Porque quereis satisfazer os desejos de vosso pai, né? E por que eles queriam satisfazer o desejo do diabo? Oh glória, o diabo ele foi homicida desde o princípio e ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então todo mentiroso, todo aquele que mente, tem por pai o diabo. Continuando, tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta, saiu diante do profeta, branco como a neve. Por quê? Porque outro princípio da palavra de Deus é Gálatas 6,7, aonde diz: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Eu sempre digo que o nosso Deus é tão bom e tão misericordioso que ele nos permite semear a semente que a gente desejar, mas ele é tão justo que aquilo que a gente semear, a gente vai ter que colher. E eu concluo dizendo que aquele que sabe o que semeia nunca terá medo da sua colheita. Oh glória! E está aí então o resumo prático, claro e objetivo do tópico 3. Eu encerro lendo a conclusão que diz: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente da posição social ou nacional. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Oh glória! Então o resumo da nossa lição é: Deus deseja salvar a todos. Deus deseja derramar a sua misericórdia sobre todos. Por quê? Porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha, ó glória, a vida eterna. Aleluia! Você pode glorificar a Deus, você pode levantar a sua mão e exaltar o nome do Senhor. E está aí então a nossa lição de número 8, resumida de uma forma prática, clara e bem objetiva. E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude aqui no meu canal. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Se possível, compartilhe esse vídeo com um amigo, nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, e por certo será bênção para todos quanto assistirem. Eu quero te lembrar que logo aqui abaixo na descrição do vídeo tem os meus contatos de WhatsApp, de e-mail, se você deseja entrar em contato conosco. Também logo aqui abaixo tem alguns links de Facebook, Instagram, os grupos do Telegram. Então me segue no Instagram, entra para os grupos do Telegram e você terá acesso a todo o material que eu disponibilizo de forma gratuita na internet, material bíblico e teológico. E eu te espero na próxima videoaula também. Não te esquece que eu ministro semanalmente a videoaula dos jovens aqui no canal. Nós estamos falando nesse trimestre sobre os profetas menores. A lição desse
desse domingo é sobre o profeta Naum, então eu te aconselho a assistir. Está tudo aqui agrupado em playlists na minha biblioteca para facilitar a tua busca e a tua procura. Querido irmão, irmã, amigo e amiga, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.